de Cabaceiras, na Paraíba. Cabaceiras era o ó, todo mundo tinha vergonha de dizer que era de lá, porque é o lugar mais seco do Brasil, não chove nunca. Aí acabou virando um polo de produção audiovisual, porque a cidade parece uma cidade do século XIX, não mudou, e porque nunca chove. E aí todo mundo, em vez de ter vergonha da cidade, começou a ter orgulho, botaram lá a placa Hollywood nordestina. Depois é outra coisa, a única coisa que dava certo lá era bode, mas todo mundo fala, ih, bode, problema, todo mundo tinha vergonha da carne de bode, do couro de bode e tal. Então você tem que inverter o binóculo e criar toda uma cultura de valorização do bode. Tem a festa do bode rei, a estátua do bode no centro da praça, você põe a carinha na cara do bode rei, se fotografa, e até eu soube depois que fizeram uma das coisas para mudar a mentalidade, mudar a cultura. A carne de bode é muito boa, mas era muito mal vista. Então eles começaram a semear a informação de que a carne de bode era boa para a potência masculina. Aí como fizeram isso? Fala, bom, tem que começar com os fofoqueiros. Quem? Manicure e taxista, por exemplo. Aí foram, não, vocês não sabem, carne de bode, tá, e assim foi indo. Agora, isso aqui para vocês é uma chave fenomenal. O que as pessoas querem hoje em dia? Elas não querem mais coisa. Elas querem experiências. Este local que nós estamos, ele vende o quê? Ele vende experiência. A experiência de estar aqui, a experiência de fazer aula, a experiência de tudo. Você sai daqui, a base do turismo é a experiência. Vocês têm experiências únicas a oferecer. Então, já imaginou que legal? Você fazer um cardápio, que quando eu chego eu posso escolher mais micro experiências únicas. Ir lá fazer o objeto de concha junto. E pescar e entender e observar o coral. Vocês já estão fazendo isso, né? Com a observação do coral. Milhares de coisas que daria para fazer. Isso aí é o futuro. Você fazer cardápios de experiências únicas no lugar. E de verdade. Porque ir para a festinha, que está todo mundo fantasiado de alguma coisa, falando, pelo amor de Deus, né? Isso aí já foi. O negócio agora é de verdade. E aí, o que a gente percebe, finalmente? Que aquele nosso historiador do futuro diria que este momento é um momento incrível, porque é um momento de mudança, de sair de gerar riqueza por consumo, porque a gente acha que é só assim que dá para gerar riqueza. E o PIB, inclusive, ele só sabe medir consumo. E como é que é gerar riqueza? No presente, já um pouquinho, e no futuro, certamente. Há a possibilidade de gerar riqueza a partir de intangíveis, a partir do cuidar. Então, todas as atividades que têm a ver com o cuidar serão as atividades do futuro. Não mais gerar riqueza por consumir, mas por cuidar. Cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, cuidar das tradições, cuidar. Então, se o teu empreendimento tem a ver com cuidar, ele está em sintonia com o futuro. Você precisa contar, muito bem contado, do que você está cuidando. E a base para poder o cuidar acontecer é o confiar. Porque se não confia, não rola. E a gente vai ver que para cada dimensão, a gente tem 8 comos. Porque o C, que é aquela palavra que a gente já viu tão interessante, né, do criativo e tal, o como é o X da questão. E quando você tem 2 Cs, faz um coração. E o coração é a alma, realmente. Porque não existe nenhuma coisa técnica que seja capaz de resolver as coisas sem afeto, sem confiança, sem intenção, sem coração. Não adianta. Eu trabalho há uma quantidade de décadas que eu não vou contar, mas a essa altura do campeonato já está claro que essa é a chave. Não existem soluções técnicas desvinculadas da questão afetiva e de confiança. Não há solução. Então, se a gente tivesse no elevador com a Dilma, o que a gente diria? Dilma, vamos nessa, mudança política, vamos desenvolver o país a partir dos intangíveis. Recursos que não se esgotam, mas multiplicam com o uso, e além de ter resultado financeiro bom, tem resultado social, cultural e ambiental, portanto, devia ser prioridade estratégica. E já é nos países espertos. Então, a gente vê que aqui
olha, vai ter uma série de perguntinhas que nós vamos só passar por elas, mas quando vocês forem pegar esse material de novo e trabalhar sobre eles com os seus grupos e tal, passa por cada uma dessas perguntas. Como é que eu estou mudando a cultura em relação à sustentabilidade? Estou usando linguagens? Estou fazendo experiências para isso ser mais atraente? Porque o grande problema da sustentabilidade é que ela é chata. E ninguém quer coisa chata. Fala em sustentabilidade e fala, ai meu Deus, essa coisa aí que eu não vou poder mais tomar banho, não vou poder mais andar, não vou poder. E ao contrário, é uma coisa super legal, mas muito mal montada. Como é que eu estou inovando processos e não só produtos? Qual é a minha causa? E essa é o maior recurso. Eu estou botando os intangíveis como prioridade? E se eles são a prioridade, o meu maior patrimônio é a diversidade cultural, são os atributos, são os valores humanos? Está circulando aí ou ali no... Beleza. E, sobretudo, importantíssimo é contar a história, porque se não está contado, não existe. Eu, uma vez, em Alto Paraíso de Goiás, eles me deram um saquinho com um pozinho marrom. Todos felizes. Ai, nossa, isso é uma coisa super legal para você. Ah, legal. Aí me deram um saquinho com pó marrom. Falei, obrigada. Olhei e falei, e é isso? Aí eles falaram, isso aí é cappuccino de jatobá. Cappuccino de jatobá? Nossa, o que é o jatobá? O jatobá é uma planta incrível, porque tem propriedades antioxidantes, não sei o que lá, vitamina C, não sei o que lá, e isso aí é fruto de pesquisa da Universidade de Cerrado, junto com o Instituto de Permacultura de não sei o que lá, e ainda por cima o jatobá daqui é mais legal, porque esse é o terreno mais antigo do mundo e só puro cristal, então tudo que nasce aqui, nasce com as emanações do cristal, não sei o que, e a água aqui ligando, e uau, o meu pozinho marrom foi ficando incrível. Agora, cadê? Era um saquinho horrível com um pozinho marrom. Então, se a história não estava contada, não tinha valor. E isso é o nosso maior problema. O pessoal da Europa, dos Estados Unidos, etc., bota ovo de codorna e canta ópera. A gente está tão ocupado botando ovo de avestruz que não dá tempo de comunicar. Não pode. Tem que comunicar. Porque se não está comunicado, não existe, não tem valor. Essa é a grande chave. E os nossos primeiros comos são conhecer, se eu não conheço, não existe, e comunicar. Bom, exemplo de conhecer e comunicar interessante é esse mosaico do lixo marinho, porque é uma maneira tanto de conhecer o problema de que tem lixo no fundo do mar, quanto de comunicá-lo de uma forma atraente. E não de uma forma, olha só, todo lixo aqui. Vamos então para o segundo do ciclo exponencial. Intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade e tal, sempre existiram. Agora, pense o seguinte, já que estamos aqui com a Petrobras, imagina um posto de petróleo. Ele tem algum valor se ele não está visível? Não tem valor. Se ele não está visível, acessível, e se não tem um processo, não tem valor. A mesma coisa com o intangível. Ele precisa estar visível, acessível e precisa ter valor. Precisa ter um processo. Precisa uma Petrobras para os intangíveis, digamos. O que é a Petrobras para os intangíveis? Qual é o processo que revela, torna acessível e tal? As novas tecnologias. Tecnologias de informação e comunicação. Sem elas não rola. Então, prioridade número 1 de desenvolvimento local, tecnologias de informação e comunicação. Número 2, número 3, número 4, número 5. Isso é totalmente prioritário, porque sem isso a gente não consegue avançar. E aí, o que acontece? Isso aqui é muito legal, isso é da Paraíba. Isso aqui é fruto de um trabalho do Sebrae, de produção associada ao turismo. Esses caras eram pedreiros e tinham um trabalho super legal de forró com humor. Aí eles chegaram lá e falaram, que pena que os caras são pedreiros e não conseguem viver do seu forró com humor numa cidadezinha que tinha muito pouca coisa para fazer. Então eles precisavam ser conhecidos. Foram conhecidos, tinham que ser comunicados. Como? Vamos fazer um DVD do trabalho deles. Como faz o DVD? Feito em casa, impressão caseira, gravação caseira. Eles vendiam por R$5, ganhavam 3 por cada um, porque o custo de produção era 2. Como que foi viabilizado? Fox Studio, Salão Estilos, Diego da Rua Nova.
Cada um entrou tipo com R$50 e conseguiu viabilizar. E aí, eles venderam 3.000 DVDs numa cidadezinha de 3.000 habitantes. E ficaram conhecidos, porque tem vários, né? Não foram 3.000 iguais, tá vendo que aqui já está no número 3. Essa outra coisa, impressora 3D. Uns anos atrás, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, Nathanael, isso é totalmente ficção científica, agora já é normal, isso está $500 você tem. Que é o quê? Você tem um material que vai fazendo por camadas e imprime um objeto. Esse cara criou uma impressora open source, que está disponível para cada um, qualquer um que quiser, que usa como energia do sol e como matéria-prima areia para fazer objetos como esse. Imagina como é isso numa ilha. Resolve um montão de coisa. Produz aqui, com a impressora 3D. E aí, o que é o mais legal que a tecnologia permite? A economia do compartilhar. Lembra que nós falamos do Airbnb? Que é o quê? Eu uso a tecnologia para mapear tudo que já tem. Tanto de conhecimento, quanto de espaço, de equipamento, de matéria-prima e tal. E cria um processo para usar isso. Isso nos trabalhos que a gente faz, toda vez que alguém diz, eu preciso de um espaço. Fala, será que você precisa mesmo? Duvido. Porque tem muito espaço. Uma vez chegou um moço dizendo, não, eu quero fazer uma galeria de fotografia de baixo custo. Aí você vai fazer o quê? Bom, primeiro eu estou procurando um espaço. Falei, aí você já se ferrou, né? Porque como vai ser de baixo custo, você tem que pagar o espaço. Agora, se você tiver que pagar o espaço, você tem um lugar onde todo mundo vai ter que ir no teu lugar e aí você vai ter também que comunicar, vem aqui tem fotografia e tal, vai custar mais uma grana e um trampo. Agora, e se você olhasse aonde tem parede que quer ter fotografia bacana? Pode acreditar que tem muita parede que queria ter fotografia bacana. E aí você pode botar as suas fotografias não num lugar que você tem que comunicar, mas num montão de lugares. Eu lembro, outro dia eu fui aonde? Em Belo Horizonte. Tinha um restaurante aqui que era assim. As paredes todas eram de exposição fotográfica. Então, o lance é esse. Existe uma quantidade enorme de negócios gerados pelo compartilhar. Compartilhar carro, compartilhar roupa de luxo para ir em festa, compartilhar coisa de bebê, compartilhar ferramenta. Sabe quanto tempo no ano a gente usa uma furadeira? Fizeram um estudo. 17 minutos no ano. E ninguém quer a furadeira, a gente quer um buraco. Agora imagina quantas ferramentas tem num prédio, num bairro. Seul, a Coreia é um país muito avançado em termos de sustentabilidade. Tenho até o maior orgulho que eles traduziram meu livrinho lá para o coreano. E a capital tem economia do compartilhar como prioridade, o que é lógico. Você imagina, por exemplo, uma cidade grande e falta estacionamento no centro. O que vai fazer? Uma licitação, uma grana, um tempão, um estorvo para ficar tudo fazendo buraco no centro da cidade para ter garagem. O que é mais esperto? Será que não tem gente que mora no centro, trabalha fora e tem garagem livre? E que aí a gente podia fazer um sistema de uso dessa garagem? O Estado não gasta o dinheiro, o tempo e a confusão, a pessoa ganha, bom para todo mundo. É isso que eles estão fazendo com tudo. E aí eles criaram uma incubadora para isso e um selo de aprovação para esse tipo de negócios também. Então, nossas perguntinhas aqui. Eu estou usando tecnologia da informação como prioridade? Eu estou pensando em trabalhar remoto, com menos estrutura e mais flexível? Eu antes tinha um escritório, agora olha o meu escritório. As pessoas perguntam onde você trabalha? Eu mostro uma bolsa roxa. Onde você mora? Eu mostro a outra. Mobilidade de tudo pode ser móvel. Não pensa mais em espaço, carrinho de tudo. Agora é super moderno isso. Tudo nos carrinhos, loja no carrinho, restaurante no carrinho, tudo no carrinho. Sustentabilidade, se a gente conhece, comunica, conecta e compartilha tudo que já tem. E se a gente cria formas de incentivar os processos compartilhados, investimento, norma, tributação e tal.
Aí, quais são os nossos combos aqui? Conhecer e comunicar, já eram dos anteriores. E aí, agora que eu conheço e comuniquei, eu posso conectar. Porque se não está conectado, não tem como compartilhar. Bom, exemplo de conectar que permite compartilhar. Isso aí é uma plataforma na internet que tem todos esses grupos, que é para você poder dar e receber coisas que você não usa mais. Então a gente não precisa nem criar plataforma, já tem um montão que serve para fazer isso. Vamos para o terceiro. Quando a gente combina economia criativa com economia do compartilhar, conhecimento, novas tecnologias, a gente chega na coisa que é a mais incrível, que é toda a economia colaborativa. Que é o quê? O tipo de gestão, que é uma gestão compartilhada, cada um fazendo um pedacinho. Então, reparou? Aqui é a matéria-prima, aqui é a relação com a infraestrutura, eu não vou fazer, eu vou usar o que já tem, e aqui é o tipo de gestão, cada um fazendo um pedacinho. Isso é uma grande chave para a gestão pública, por exemplo. Tem um cara que quis estudar como é isso, que todo diz assim, que colaborar? A vida já é tão difícil, ninguém tem tempo para nada, vai colaborar como? Ele fez um estudo, ele foi ver quanto tempo levou, por exemplo, para fazer a Wikipédia. A Wikipédia é exatamente isso aqui, né? Ó, conhecimento de cada um e o desejo de colaborar, a infraestrutura compartilhada, cada um no seu computador e cada um fazendo um pedacinho. Levou 100 milhões de horas para fazer a internet, a Wikipédia, em todas as línguas. Aí a gente fala, meu Deus, 100 milhões de horas é muito tempo, aonde tem 100 milhões de horas? 100 milhões de horas é o que se vê só de anúncio de TV, só em um fim de semana, só nos Estados Unidos. E a gente, por ano, vê 1 trilhão de horas na TV. Dava para fazer 10 mil Wikipédias. Quer dizer, se a gente ficar um pouquinho menos, já faz uma diferença. Imagina, fazer 10 mil Wikipédias por ano. Então, o que dá para a gente fazer colaborando? Isso aqui, por exemplo, é uma coisa muito legal que fizeram lá em Belo Horizonte. Os Colab 4D são colaboratórios que estão aplicando essas coisas que eu estou contando. E eles fizeram uma história chamada Bancos de Saberes. Se alguém quiser fazer, eles ensinam como. Que é assim, você vai para uma praça e pega um banco da praça. E nesse banco da praça, você vai compartilhar qualquer coisa que você saiba. Um cara esse aqui foi ensinar a combinar roupa. Esse aqui fez jogos com brinquedo, com material reciclado. Esses aqui, tai chi com leque. Teve um que era odontopet, que sentou no banco e ficou explicando sobre dentição, que é super legal. Primeiro, bancos de saberes. Custo, zero. Cada um levou ao que tinha e todo mundo, e todos os materiais, por exemplo, aqui, ela falou, quem pode me dar material? E ela fez todos os jogos com material dado. Relações de confiança. Foram para a praça, das 10 às 2 da tarde de um domingo. Tinha um cara que tinha levado todos os cadernos de receita antigos dele, que ele colecionava, cadernos de receita dos anos 20, 30, únicos. Ele botou lá um negócio de fazer café, e você tomava um cafezinho, primeiro, né? Cafezinho, e ficava vendo os livros de receita. Que nem esse aqui da roupa. Aí teve um momento que eles perceberam o quê? Que eles precisavam fazer xixi. Eles não tinham pensado nisso. Oh, meu Deus, agora eu tenho que fazer xixi, tem aqui minhas roupas, meu caderno de receita antiga, e aí? Aí ele tinha que pedir para quem estava olhando, dizendo, você pode olhar meus cadernos enquanto eu vou fazer xixi? Pergunte se teve algum problema. Nenhum. Porque o fato de que as pessoas são, antes de mais nada, violentas e ladronas, etc., é uma construção cultural. Existem pessoas assim, mas elas são a exceção, elas não são a regra. Aí, no primeiro tinha 250 pessoas. No segundo, sabe quantas pessoas circularam? 5.000. Novamente, não teve nenhum problema. Isso aqui foi uma semana de economia colaborativa feita sem um tostão
só dizendo, quem está trabalhando com economia colaborativa, organiza aí um evento, manda para a gente que a gente comunica. Acabaram sendo 75 eventos em 11 países, 37 cidades. Isso aqui, política pública. O Portland, nos Estados Unidos, virou uma coisa incrível. Por exemplo, eles conseguiram limpar o rio da cidade, que era um rio que nem o Tietê. Hoje o pessoal toma banho, está ali de boia. Imagina entrar de boia no Tietê. E eles conseguiram isso criando pequenos núcleos do estado, nos bairros, que chamavam eco-districts, distritos ecológicos, onde o estado servia para fazer aquilo que só ele pode fazer, que é articular. Então, juntar os ferros, tênis e poços. E aí conseguiram isso. Um exemplo de colaborativo é o que está acontecendo aí com a comunidade do Solar do União, que cada um está microfinanciando a possibilidade de deixar lá a comunidade toda colorida. Perguntinhas aqui. O que nós temos que pensar? Primeiro, estou priorizando a gestão a partir de processos criativos? Cada um fazendo um pouquinho? Estou usando o espaço público para fazer isso? Estou celebrando? Vocês vão ver que o que a gente percebeu é que o que mantém a colaboração é a celebração. Pensa onde tem mais colaboração: carnaval, igreja, futebol, celebração. Quem é o melhor do mundo em celebração? Brasileiro. Dentro dos brasileiros, quem é o melhor do mundo de celebração? Pelo amor de Deus, alta tecnologia da celebração. Começou ontem, né? As festas começaram ontem, agora vai 2 meses de festa. Não tem nenhum lugar do mundo mais celebrante e nenhuma tecnologia de celebração maior que vocês, gente. Isso é incrível. Isso é absolutamente precioso. Isso é uma das tecnologias que o mundo mais precisa. Mas a gente não sabe que isso é um valor. Aí o Estado, ele é o que facilita e articula. E para isso, o que a gente precisa? Essa é a grande chave. Desburocratizar. Os grupos que estão indo bem, os grupos coletivos, colaborativos, conseguem fazer muito com pouco. Por quê? Relações de confiança. Em compensação, todos os nossos queridos do Sebrae, etc., gastam 70% do seu tempo tentando trabalhar, apesar das normas. Porque todas as normas não servem, não são mais adequadas. 8666 é uma praga. Não impede a corrupção, mas impede que a gente consiga trabalhar. Então precisa mudar isso tudo. E aí, quais são os Cs aqui? Colaborar e celebrar, que é o que mantém a colaboração. E aí vamos finalmente para o último. Aqui, olha que legal, eu adorei descobrir isso aqui no Festival de Itaparica. Perfeito! Juntando as duas coisas, juntando toda a parte cultural com a parte sustentável. É um contexto de celebração, portanto só falta botar uma causa ali para usar isso como um hardware de gerar colaboração, porque já está todo mundo junto. Aí a gente olha isso aqui e a gente pensa, nossa, vai dar tudo certo, seremos felizes. Por quê? São 3 coisas infinitas: infinita capacidade de criação, infinita capacidade de compartilhar, infinita capacidade de colaboração. Uma aumentando a outra exponencialmente, uma maravilha. Qual é o problema? O problema é que tudo isso está invisível, não tem métrica. Nenhuma dessas coisas entra no PIB. Por isso, inclusive, que tem muitos governos que estão tentando criminalizar tudo que é feito compartilhado, colaborativo, etc. Porque não tem régua, não sabe como taxar, não sabe como medir. Então, a chave está na gente ter outras maneiras de medir valor. E essa é a principal parte do trabalho da gente, é trabalhar com isso aí. Como é que a gente tem uma economia multimoedas? Essa economia, claro que ela é feita pelo compartilhar, cada um fazendo um pedacinho. Isso aqui
é a previsão do Banco Mundial sobre financiamento colaborativo em 2025, que vai ser enorme, 93 bilhões. Eu ainda acho que provavelmente vai ser mais que isso. E para vocês terem uma ideia do que dá para fazer, esse é um movimento feito pelos grupos coletivos de São Paulo, vários, que já trabalham nesses princípios todos. Na verdade, eu estudo eles e a partir do que eles fazem é que eu vou sistematizando. E aí a prefeitura ia fazer uma licitação para mudar o Vale do Anhangabaú e gastar uma grana, levar um tempo, fazer uma buraqueira e tal, para ele poder melhorar. E todo mundo falou, não, o problema não é o hardware, o problema é o software. Não adianta mudar o espaço. O espaço dá para usar legal do jeito que está. E para provar isso, eles fizeram o Anhangabaú da Felicidade, que foi um festival para todos, por um vale livre, 60 shows, 6 palcos, 5 baladas, projeção, teatro, dança, canal. Foi feito em um mês, com 5 palcos. A prefeitura tinha feito a virada cultural com 8 milhões. Né? Por quê? Causa compartilhada. Né? Lembra? Primeira dimensão cultural. Causa compartilhada e linguagens compartilhadas. Cada um entrou com sua linguagem. 2, economia do compartilhar. Cada um entrou com o seu equipamento. Eu vou lá tocar e vou levar a minha caixa de som. 3, gestão distribuída compartilhada. Cada um faz um pedacinho. Se tivesse que passar pela aprovação de não sei quem, primeiro, todo mundo ia perder o tesão. Segundo, não ia dar tempo de fazer em um mês. E a outra coisa, fluxo de recurso não monetário. Então, é isso que interessa a gente descobrir como que faz isso. E eles têm isso medido. Em geral, o que a gente vê é que os processos que fazem isso, essa combinação aí que eu falei para vocês, do ciclo exponencial da abundância, conseguem 15 a 30% em moeda e 85 a 70% de fluxo de recurso não monetário. É bom, né? Você conseguir fazer algo que custa 100, tendo 15, é isso que a gente precisa estudar, porque a gente quer fazer coisas que custam 100, tendo 15. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente mapeia os recursos 4D. O que existe aqui de conhecimento, de criatividade, de história, de valores, de experiência e tal, que é única? Depois, os recursos da infraestrutura tecnonatural. O que tem de espaços, o que tem de equipamento, o que tem de recursos e belezas naturais, etc. O que tem de estruturas de gestão do coletivo? Associação, time, igreja, mídia, etc. O que tenha valor nas 4 dimensões? Esse aqui é a mesma coisa, um pouco mais detalhada. O MINC já usa esse 4D, isso aqui no curso deles de gestão de projetos e empreendimentos criativos. Quando você tem um mapeamento de recursos, você pode também fazer um orçamento em 4D e dizer, eu não preciso de 100 mil, eu preciso disso. Mais fácil. Mas o que realmente interessa, além dos recursos, é o resultado. Porque moeda não é o resultado que faz diferença. O resultado vai fazer diferença quando ele tiver impacto nas 4 dimensões. Então, ele tem que otimizar e gerar mais conhecimento, criatividade, valores humanos e experiências. Otimizar e gerar mais toda a infraestrutura tecnológica e todos os recursos naturais. Otimizar e gerar mais estrutura e gestão do coletivo, participação. E otimizar e gerar mais valor nas 4 dimensões. Aí a gente desenvolveu uma maneira muito simples de fazer isso. É uma atribuição de valor pelo coletivo, que não é valor aferido, como no PIB, mas é inferido. Porque as pessoas dizem, eu acho que isso vale tanto, cada um dá um valor e está fazendo médias. Vou dar um exemplo tosco. Imagina uma empresa que de vendas foi super bem, 8. Só que gestão de conhecimento mal, 2. Mandou embora todos os funcionários antigos para trocar por novos, o conhecimento foi 1. A reputação dela, social, está mal, -6, porque ela está fazendo mau uso dos seus recursos naturais.
Então, apesar de um resultado de vendas 8, o resultado 4D dela seria menos 1. É muito interessante quando a gente faz isso. E é uma ferramenta genial, sobretudo para quem trabalha com intangíveis, com educação, com cultura, com ONG, com coisas assim. Então, nossas perguntinhas aqui. Claro que a gente precisa de outras métricas. O PIB é a forma mais estúpida que existe de medir riqueza. Não se mudou ainda porque ainda não tem muita ferramenta. Então, todo mundo sabe que não serve. Você tem um desastre, você tem tráfico de drogas, coisa assim, isso gera PIB. Precisa outras maneiras e que não mostrem só a moeda, mas mostrem as outras coisas. A gente precisa fomentar sistemas multimoedas, fluxos de recursos não só monetários. Isso, por exemplo, era uma experiência muito legal. Não sei se já tem na ilha, mas era uma coisa muito legal de fazer na Bahia, na verdade, como um todo. Criar uma moeda. E quando você cria moeda, você fortalece laços de confiança e você faz com que a riqueza fique no território. Uma experiência dessas muito legal é a de Palmas, no Ceará. Aí, objetivo, recurso e resultado, não só quantitativo e monetário, mas nas 4 dimensões. E as métricas não podem ser só do aferido. O que é o aferido? É aquilo que eu consigo medir. Elas precisam ser do inferido. Vou dar um exemplo. Nós estamos acabando já, vocês estão sendo heróis de tanta informação. Pense o seguinte, aferido. Vamos medir a economia da dança. PIB da dança. Quantos professores, quantos bailarinos, quantos coreógrafos? O que deu? 0,0 coisa nenhuma, né? Então esse setor não interessa. Vamos acabar com o setor da dança porque ele não é um setor estratégico. Então tá bom, acabamos com a dança. O que acaba junto? Por exemplo, o carnaval. Acabou o carnaval, o que aconteceu? No país, aqui, etc. Aí, acabando a dança, não tem mais todas as festas, de 15 anos, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí não tem mais o equipamento, o vestido, o espaço, a música, o transporte, o cabeleireiro e tal. Acabou a balada, não tem mais o espaço da balada, o guardador de carro, a bebida, não sei o que e tal. E acabou a academia, ninguém mais vai. E aí? Então, o problema não é da dança. O problema é que nós não sabemos o resultado inferido da economia que o dançar mobiliza. Por isso que a gente precisa ampliar as maneiras de medir. E aí, para isso, os nossos Cs aqui são creditar. O que é creditar? A gente esquece que a palavra crédito vem de crer. A gente crê em quê? No que está visível. Então, se os meus recursos estão creditados, se eu ponho ali, por exemplo, quantos espaços existem disponíveis, quantas coisas, aí eles podem circular. E aí, com esses 8 Cs, a gente pode fazer essa passagem do consumo ao cuidar através de processos que gerem confiança. E eu termino mostrando para vocês um exemplo. Esse aqui é a produtora colaborativa. Ela é do Pernambuco e essas fotos eu fiz num evento em que eles tinham recebido da prefeitura um hardware. A prefeitura disse, a gente tem um palco, som e luz, mas e só? Aí eles falaram, tá bom, vamos ver o que nós fazemos com isso. O que eles fizeram? Perguntaram para grupos de música, teatro, etc. Olha que essa ideia é para o festival. Alguém aqui é do festival de Itaparica? Falaram, quem toparia vir, e em vez de ganhar um cachê, ganha, né, em vez de ganhar dinheiro, ganha um site, um DVD, um disco, folheteria, todas essas coisas que as pessoas precisam para divulgar seu trabalho. E como que eles fizeram isso? Pediram emprestado um monte de computador. Quem tem computador para emprestar por uma semana? Mesmo só para emprestar por uma semana e tal. Fizeram uma produtora colaborativa. Nessa produtora colaborativa tinha um bando de meninos que estava aprendendo a fazer DVD, a gravar, a fazer transmissão online, a gravar, a editar, a fazer site. De quem estava se apresentando. Quando acabou, tinha um monte de gente preparada para isso. Os grupos tinham seus materiais. E, além disso, eles fizeram um acordo com todos os ambulantes, que são geniais.
Porque se você tirar o conteúdo pirata e botar eles para distribuir conteúdo local, é a melhor rede de distribuição que tem, que saíam divulgando as coisas. Esse pessoal fez um guia, e olha que legal. A plataforma chama Corais, porque é a ideia de que cada um de pedacinho em pedacinho vai fazendo. E tem lá para baixar esse guia de colaboração para a economia criativa chamado Coralizando. Alguns deles são conhecidos de muito tempo que já incorporaram algumas dessas coisas que a gente está falando. Então, fechando, dá para fazer? Dá. A gente precisa acreditar que dá para começar. Aí eu fiz uma continha. Quando estava tendo a Copa, 60% dos brasileiros vendo um jogo da Copa, 2 horas, um jogo, dá 27 mil anos. Em 27 mil anos, dá para fazer 2,4 Wikipédias, ou 303 mil anos letivos. Já imaginou? Não era feriado? É um futuro desejável, não provável, mas possível. A gente podia ver jogo em 2 horas. Aí é feriado, legal. Vamos dar 2 horas de aula de qualquer coisa que a gente sabe. Pescar, fazer bolo de chocolate e física quântica. Já imaginou o que aconteceria? 303 mil anos letivos de aula. Ano letivo, 303 mil anos letivos. Um ano letivo são 800 horas. Mudava o país, depois de circular 303 mil anos letivos de informação. Então, o importante é a gente saber que dá. E que se a gente tentar um pouquinho, fez diferença. Não precisa fazer tudo um monte. É difícil, mas a gente pode fazer cada um pouquinho. Porque aí a gente vai mudando. E, para mostrar como é possível, como o exponencial é incrível, imagina que cada pessoa, partindo de uma pessoa, se a cada mês, cada um que mudou de mentalidade, que passou a ver que sim que dá pelo colaborativo, chamasse mais um, sabe quanto tempo para a gente chegar até os 7 bilhões de habitantes do planeta? Menos de 3 anos. 34 meses. É possível. Não é provável, mas é possível. Então vamos aí, fazer o que dá. Sabendo que se a gente fizer um pouquinho, beleza. Um montão de pouquinhos juntos fazem um montão. Aqui tem o livro, onde dá para baixar. Aqui tem mais informação no meu site, tem mais textos, vídeos, etc. E, inclusive, uma coisa de um grupo que, como eu sou tradição oral, eu falo, mas não escrevo, eles estão fazendo um crowdfunding para pagar jornalistas para poderem transformar as minhas palestras em mais livros. Então, se quiserem colaborar, está lá. Muito obrigada, desejo a vocês um excelente dia de trabalho e parabéns pelo que estão fazendo. Bem, neste momento, então, depois de estarmos todos aqui impactados com essas possibilidades criativas, estou aqui com os 4Ds girando aqui na minha mente, estou aqui botando